Como mais ou menos prometido, a gente vai aqui deployar uma aplicaçãozinha para AWS. Na prática vai ser um software super simples. Eu gostaria de fazer um vídeo muito mais longo, fazendo uma aplicação tipo production ready, tá ligado? Mas, sinceramente, eu não tenho tempo hábil para isso. Quando eu tiver mais tempo, de repente eu dedico uma semana para um vídeo assim. Agora, o vídeo de hoje vai ser aqui tranquilinho, a gente vai utilizar a AWS para deployar uma aplicação. Eu vou primeiro te explicar aqui o System Design mínimozinho, certo? De como a gente vai desenhar essa aplicação super simples, vai ser uma aplicação serverless, em que a gente vai estar utilizando o AWS SAM para fazer esse deploy de maneira um pouco mais fácil, né? Eu não gosto do console da AWS, eu não recomendo você deployar aplicações no console da AWS manualmente, não faz sentido. Você precisa usar uma ferramenta para isso, né? Enfim, aqui, na questão de ferramentas, como eu comentei no último vídeo, existem várias ferramentas, né? Tem o SAM, tem CDK, tem CloudFormation, dá para fazer aqui com Terraform, dá para utilizar de alguma maneira Kubernetes. Deve ter muito mais coisa aqui que eu não conheço, enfim. Eu vou estar utilizando o SAM aqui, que o S, salvo engano, significa Serverless. E deve ser Application Model, talvez, não lembro o que as outras letras significam. Já vou te explicar, já vamos fazer na prática. Eu preciso, antes disso, falar um minutinho aqui da patrocinadora do canal, que hoje vai ser a Abacus AI. Você já deve estar cansado de me ouvir falar deles, né? A gente vai utilizar a Abacus aqui ao longo do desenvolvimento no vídeo, mas eu prometo que não precisa. Tipo, isso aqui que você vai aprender funciona em qualquer contexto, você nem precisa de uma IA para fazer o que eu vou fazer, tá? Quais são as vantagens da Abacus aqui, né? Primeira vantagem, custa apenas $10, é mais barato que as outras. Segunda vantagem, você pode escolher qualquer um dos modelos aqui, né? Então tem todos os modelos mais atualizados que saíram. Posso utilizar aqui o ChatGPT 4.1, por exemplo. Cloud Sonnet 4 saiu recentemente. E eu pergunto para ele como que você construiria um Proof of Concept, né, serverless na AWS, e vamos ver qual passo a passo o Cloud Sonnet vai me dar aqui. E bom, olha só que interessante, né? Tem que ter a AWS CLI instalado, verdade. Node.js instalado, não sei se precisa. A gente vai setar uma Dynamo Table, vamos criar Lambda Functions, vamos também. Configurar um API Gateway, também vamos fazer. Fazer deploy e testar, né? Ele não deu muitos específicos aqui de como que a gente vai conseguir todas essas coisas, mas tá correto, é isso aí que a gente vai fazer. Além do chat, a Abacus tem também o Deep Agent, que permite que você faça aplicativos inteiros com um prompt simples, né? Então eu mandei um prompt aqui simples em português. Por favor, busque várias referências sobre como calcular se vale mais a pena alugar ou financiar, né? Enfim, dei mais umas pequenas instruções aqui e ele me deu uma calculadora de financiamento aqui que, dados os parâmetros que eu passei, tá perfeitamente funcional. A gente consegue clicar aqui em Deploy e deployar, né? Esse ferramental tem ficado cada vez mais forte. Agora é possível que o Deep Agent crie agentes mais complexos, com workflows mais complexos. Tem gente usando para analisar contratos, né, ler contratos aqui. Gente usando como agente de instrutor de fitness, instrutor de exercício físico, né, como se fosse um personal trainer, sem você precisar saber necessariamente codar, né? Lógico, isso aqui não vai cuspir um iFood, vai fazer um MVPzinho aqui bacaninha. E a Abacus também oferece uma IDE, que é o que a gente vai usar para desenvolver o código depois, mas enfim. A ideia é um fork do VS Code que tem um chat aqui também. Como a gente vai usar depois, não vou explicar agora, né? A gente vai ver meio que em ação. Mas, de novo, o vídeo funciona sem isso daqui. É um fork do VS Code. Você pode fazer tudo isso aqui no VS Code também, ou enfim, no Vim, qualquer IDE. Ok, então. Vamos lá para o nosso System Design Serverless e utilizando o SAM. Por que eu escolhi SAM aqui? Que eu queria fazer uma Proof of Concept simples. Vamos lá, né? O nosso System Design aqui. A gente tem o nosso user, muito bonitinho. O user vai fazer requests. E no final, o que eu quero demonstrar na minha aplicação são dados sendo persistidos num banco de dados. Isso aqui é minha Proof of Concept quer fazer, né? Eu quero um banco de dados real para demonstrar como é que eu subo na AWS um código funcional real que vai de fato armazenar dados de um usuário. Por o propósito de ser simples, eu não precisar criar ali um Postgres com um esquema e tal, a gente vai fazer NoSQL. Como eu tô na Amazon, eu vou acabar escolhendo o Dynamo Database, né? O que ajuda aqui na ideia de fazer tudo serverless. Entre o request do usuário e o Dynamo Database, para demonstrar assim funcionalidade, né? Eu vou ter executando dois lambdas diferentes. Um lambda em Node, um lambda em Python para mostrar a capacidade de se fazer aplicações multilinguagem aqui, né, backends em várias linguagens, que inclusive eu não recomendo, eu não acho que isso daqui é legal, mas é possível, então a gente vai mostrar que é possível. E aqui, né, o usuário não vai chamar o nosso lambda direto, ele vai chamar algo que vai depois direcionar os requests para os lambdas adequados, dependendo do endpoint. Esse algo vai ser um API Gateway. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo conteúdo assim, né? Porque eu acredito que muitas pessoas não conseguem visualizar o início das coisas, mas depois que a gente começa, elas conseguem visualizar o como progredir. Então, se eu te explicar como fazer um Proof of Concept daqui, depois para você pesquisar por conta própria, pô, como é que eu vou progredir isso daqui e colocar um rate limiter aqui no API Gateway?
Como é que eu vou colocar um WAF na frente disso? Como é que eu vou fazer um CI/CD disso que já tá pronto, né? Eu acredito que vai ser mais fácil. A partir do momento que você entende como que é sair do zero para ter um protótipo minimamente funcional, mesmo que seja super simplório, eu acho que os próximos passos a se dar a partir daqui podem ser um pouco mais fáceis. Agora vamos lá pro nosso projeto vazio. E nota, na verdade, antes de começar o projeto aqui, para que isso daqui funcione da maneira com que eu vou rodar aqui, a gente vai precisar ter o Node instalado e funcionando, a gente vai precisar ter o AWS CLI instalado também e funcionando. Tendo o AWS instalado, a gente precisa dar um AWS configure, e lá no nosso usuário na AWS, pegar as chaves e configurar aqui com as chaves. E precisa instalar o SEM, acho que CLI, de repente, pra gente conseguir usar isso aqui através do command line, tá? Eu fiz todas essas etapas antes de fazer o vídeo, porque, honestamente, eu não acho que faz sentido você ficar seguindo um tutorial comigo. E isso aqui é super simples. Você consegue achar no Google como é que se faz essas coisas. Agora, vamos lá pro nosso código. O que a gente vai precisar aqui, necessariamente, para que isso aqui funcione? A gente vai precisar de... Eu gosto de fazer um folderzinho aqui separado de handlers, né? Como a gente vai estar trabalhando num esquema aqui de multilinguagem, a gente vai ter um handler em um sistema aqui, né, em Node e um sistema em Python. Então, para o exemplo não ficar tão vazio, tá? A gente vai ter uma função de criar um usuário no nosso banco de dados. A gente vai ter também uma função de criar um produto no nosso banco de dados. Então, temos aqui user e product. O user a gente vai fazer mais especificamente em Node, ou seja, em TypeScript, porque JavaScript é débito técnico, na minha humilde opinião, tá? Eu sou obrigado a falar isso. E o produto a gente vai fazer em Python, certo? Pra gente mostrar dois lambdas diferentes utilizando códigos diferentes aqui, linguagens diferentes, né? A gente começa então com o nosso código do index.typescript, e a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui os tipos que vão ser utilizados, certo? Então a gente vai ter um type create user request. No nosso type create user request, a gente vai ter os campos aqui que eu defini, que são name, a gente vai ter também email string, aqui um age opcional que vai ser number, e um location pode ser, que vai ser string. Além disso, a gente vai ter também um tipo que vai ser de fato salvo no banco de dados, que é um tipo um pouco diferente do que a gente passou aqui. Por quê, né? Como o nosso banco de dados é um NoSQL, e também, né, como tem coisas que eu vou precisar persistir no banco de dados que não vão vir no request, qual que é o exemplo dessas coisas? ID, né? O front-end não vai me passar um ID, o ID quem vai gerar sou eu, ou o banco de dados que vai gerar automaticamente algum ID e atribuir, né? Mas enfim, o ID, todos esses campos aqui são os mesmos, né? A gente vai ter também dois campos adicionais. Um campo é o tal do createJet, que vai ser importante para saber quando foi criado a criatura aqui. E outro campo também vai ser o type. Por que eu tô adicionando o type aqui, né? Porque a gente tem um banco de dados no SQL gambiarra, e aí o tipo vai ser uma das keys para saber se o que está armazenado no meu banco de dados, que vai ser uma gambiarra, certo? Se eu fosse fazer em produção de verdade, eu usaria Postgres. Como a gente não tá aqui para configurar um Postgres, a gente vai usar um Dynamozinho aqui muito legal. Agora, o Lambda, ele vai geralmente encontrar o handler da função, né? O que vai lidar com a função ali. Então a gente tem uma função em cada... Geralmente eu uso assim, né? Eu não sei nem se... Eu acho que é a única maneira de se fazer, talvez, não tenho certeza. Acho que é mais prático fazer de outra maneira, tá? Mas tipo, a gente vai ter que, eu pelo menos faço assim, um arquivo vai corresponder apenas a um lambda, né? Um entry point, na verdade, vai corresponder apenas a um lambda, certo? Não um arquivo, porque esse arquivo eu poderia dar import xyz, então no caso seriam mais de um arquivo, né? Mas o que eu quero dizer é que aqui a gente vai ter export const handler, e esse handler aqui, né? E tudo que esse handler precisa para funcionar, meio que é o que o lambda vai utilizar como base ali para buildar o ambiente e rodar o seu código de fato. O que a IA está sugerindo aqui é quase adequado, mas acontece que a gente escolheu o TypeScript por um motivo, né? E esse motivo é para não utilizar N. Se fosse para usar N, eu tava no JavaScript. Lá na documentação da AWS, diz qual que é o tipo aqui, tá? Eu copiei e colei. Esse aqui é o tipo. É um API Gateway Proxy Event. E para retornar, exatamente, a AWS aqui, meu leitor de código aqui tá correto, que vai ser retornado a isso daqui. E aqui a gente tem a nossa função, muito bem. Eu quero importar, fazer com que essas coisas existam e importar elas, né? Então vamos aqui, cd para handlers user, npm install -- save -dev, esse daqui, types AWS Lambda. O que eu vou fazer na verdade, né? Esse return type aqui, ele tá reclamando que eu não tô retornando isso daqui. Então vamos só dar um return 200, qualquer coisa. Return, isso, 200, success, muito legal. Temos o nosso primeiro lambda aqui, o mínimo do lambda que talvez faça alguma coisa. Agora, né, ao invés de construir tudo e testar no final, eu gosto de fazer um teste aqui no meio pra ver se isso aqui vai funcionar de fato, né? Então eu vou tentar já usar o sum pra fazer isso aqui funcionar. Como que o sum funciona, né? Ele vai ler um template.yaml. Isso daqui eu não vou escrever do zero, que pra mim YAML é loucura. Isso daqui é insanidade, tá? O que você vai fazer? Você vai lá na documentação da AWS,
AWS e vai se basear naquilo, ou você vai pegar projetos parecidos com o seu que são open source e vai olhar ali o que dá pra fazer que é similar e vai modificando, honestamente. Pra um MVP, eu acho que é assim que se faz. Então temos aqui, né, um globals com um timeout, o tamanho da memória. Você pode configurar o tamanho da memória de um lambda e o timeout, né? Isso daqui tá em segundos, isso daqui tá em 128, acho que é megabytes, provavelmente. Quando você lida num ambiente serverless, é bastante provável que em algum momento você vai esbarrar num timeout, principalmente se o seu Lambda faz requests para fora, para APIs externas que demoram muito, né? E também não é incomum você esbarrar nesse limite de memória que dependendo do que você está tentando fazer com esse Lambda, né? Então, se atentar a esses dois pontos aqui. A gente vai ter agora a nossa create user function, que é uma serverless function. Das propriedades aqui, o que é importante pra gente? Esse code URI aqui, tem que estar um pouco mais indentado, eu acho. Aqui assim. Isso daqui é onde está, de fato, o nosso index.ts, tá? É onde está o nosso handler. E aqui no handler de novo, onde está o handler, né? Então, o handler está em handlers/user. Então, aqui em cima, handlers/user. Index, né? O nome do arquivo. Handler, o nome da função. É aqui que se encontra isso daqui. E também é muito importante a gente definir os eventos. No caso, a gente tem um evento só que é o createUser. Então, createUser API. Aqui, type API, propriedades, quais métodos aceita, né? Então, o método post aqui. E o caminho /users. Se tudo deu certo aqui, se tudo está configurado da maneira certa, eu posso dar um sem-build e vai buildar corretamente. Tá, eu tenho que subir pro root aqui, cd. Deixa eu dar um clear aqui. Sem build. Ah, existiu um erro aqui em como eu escrevi esse template, tá? Aqui, ó, isso aqui tá dentro de um resources, Pronto, agora acho que vai buildar. Build failed, muito bom. O nosso package.json aqui está incompleto e eu preciso ter umas coisas aqui, né? Então, name, version, description, também acho que isso daqui vai ser o suficiente. Vamos tentar buildar novamente. E agora buildou com sucesso, então se eu der um sem deploy, ele vai pedir para eu aceitar algumas coisas, né? Opa, não. Tá, eu preciso dar um sem deploy guided na primeira vez. A primeira vez ela precisa ser guiada para eu aceitar alguns parâmetros aqui, né? Então, o meu aplicativo vai ser chamado semapp? Não. Chamado AWS prod proof of concept. USST 2, correto? Aceito. Sim, pode criar. Disable rollback, sim. Agora, está iniciando o meu deployment e foi deployado com sucesso. Perceba que pouquíssimas coisas foram criadas aqui, né? Foi criado um create user function e um create user function row, que era só o que eu tinha configurado, né, de fato. Então, nota, se eu olhar aqui na minha AWS em Lambda, foi criado um Lambda. Eu posso abrir esse Lambda aqui. Eu posso clicar aqui em test, né? Eu vou testar o meu Lambda. Eu acho que ele vai aceitar qualquer entrada, porque a gente não enforçou nada. Certo? Se eu clicar aqui em teste, é lógico que deu algum erro. Muito bacana. Vamos investigar isso daqui. Voltamos aqui, o nosso teste agora acabou de funcionar. Qual que era o erro, né? O erro foi eu falar que JavaScript era gambiarra e a gente tem que ter um build step, né? Tem que buildar compilar efetivamente o nosso TypeScript para JavaScript para rodar aqui nosso lambdazinho. Enfim, com esse build step resolvido e a gente tendo aqui o lambda funcionando, a gente pode prosseguir com a nossa aplicação e fazer o resto da aplicação, né? Qual que é a próxima etapa que vai ser interessante? É conectar isso daqui num Dynamo Database. Eu vou precisar, deixa eu ir ali pro cd handlers user, e aqui eu vou dar um npm install nisso daqui, no client Dynamo Database, pra gente conseguir ter um client do Dynamo, e também npm install na lib aqui. Ambos agora estão instalados, né? O client Dynamo e o lib Dynamo, e a gente vai poder usar isso daqui no nosso código para adicionar coisas para Dynamo Database. Então, vamos inicializar esse client, né? Const client vai ser igual a aqui, new Dynamo client. Não, pera, me bugou. New, não, Dynamo Database client, e eu preciso importar isso. Import Dynamo Database Client. Isso aqui não tô tirando da minha cabeça, tá? Tá tudo na documentação lá do Dynamo. E, logicamente, para fazer esse projeto aqui ao vivo, eu fiz um projeto muito parecido. Faz pouco tempo para eu conseguir não ficar esbarrando, quebrando cabeça em errinhos toscos que iam acontecer se eu não tivesse isso minimamente planejado. Doc Client vai ser igual isso, db document client, que também precisa ser importado. A gente também vai precisar de
put command para fazer os puts. E agora eu vou pular pro final e depois a gente faz engenharia reversa. O que eu vou fazer? Eu vou inserir qualquer coisa no nosso Dynamo, inserir qualquer coisa no banco de dados pra gente poder ver lá, e depois, pro final, vai sobrar a parte mais fácil, né, que é parsear ali o que o usuário vai nos enviar. A gente tem a informação que o usuário vai enviar aqui no event, né? Então eu vou conseguir acessar isso. Eu só quero antes garantir que a minha conexão entre o Lambda e o Dynamo funcionou e garantir que eu consigo inserir elementos no Dynamo, né? Eu gosto sempre de estar testando se as minhas presunções fazem sentido antes de eu de fato construir elas. E a melhor maneira de testar se eu vou conseguir inserir um item no Dynamo é inserindo um item no Dynamo. Então vamos lá, né? Const user, o meu user vai ser igual a... Aqui, ó, a IA tá sugerindo pegar isso do evento, né? Não é isso que eu quero fazer. Eu vou fazer que o meu ID vai ser um UUID v4. Também vou precisar importar e instalar isso aqui. Então, também, nota, vou precisar aqui, ó, npm install UUID, import UUID v4 from UUID. Muito bem. UUID v4 não existe, não tem exported member. Muito bom. É UUID, então? UUID não existe também. Qual que é o exported member? Ah, aqui tá o exported member que eu quero, ó. V4. Então, import v4 as UUID. Tá bom, pode ser isso daqui. Aqui, ID UUID. Que mais que nós temos aqui no nosso usuário, né? Temos aqui essas coisas boas todas aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vai ser essa belezura aqui de gambiarra, né? Name, string, e-mail, que também tá bom. Age. Ah, age é number, né? Então, 3, 30. Location BR, created at seria um timestamp. Como a gente não tá aqui pra falar sobre isso, timestamp. E o nosso type vai ser aqui user. A única coisa que eu quero manter correto aqui é o nosso type como user. Ah, esses pontos de interrogação não existem, né? Claramente. Agora é dar um put nisso daqui no nosso DynamoDB. A gente já tem o client, a gente já tem o user, é só dar um put. Eu preciso de uma table. Seria uma prática melhor eu ter uma variável de ambiente, porque esse nome dessa table pode mudar, né? Então eu não quero ter isso em código, mas como estamos num MVP, num Proof of Concept aqui, provando um conceito, teremos aqui um table name hard-coded, que vai ser Dynamo Table. A gente vai ter uma única tabela com esse único nome aqui, e para tudo a gente vai usar isso aqui e ponto final, acabou a conversa. A gente precisa criar um comando, né, const command, que é o comando que vai ali pro Dynamo. Esse command vai ser um new put command, que eu importei lá em cima, que o put command recebe um table name, o put command recebe também um item. Nosso table name é table name, certo? Aqui é o table name. Nosso item aqui é o nosso user. Muito bem, temos o comando pronto, agora é a execução desse comando. A gente vai dar um doc.send e aí command. Isso foi um erro que já aconteceu comigo em produção, que foi de utilizar assim, tá? Eu era bem novo em JavaScript, eu era bem novo nesse ambiente serverless aqui. Eu não me toquei que isso daqui, ó, retornava uma promise, né? Doc.client retorna uma promise. Então, o que acontecia? Eu dava send no command, né? Eu mandava o Dynamo inserir tal coisa na database e eu retornava success. Como isso daqui retorna uma promise, eu não estava esperando a resposta, eu não necessariamente tinha essa resposta. Isso daí deu um problema bem chato de debugar. Então, await, né? Vamos esperar aqui a resposta do Dynamo. E a gente pode colocar até aqui, ó, const res é igual await. Isso aqui vai me dar um put command output. E eu posso, de repente, que a mensagem seja isso daqui, ó, até para eu ver qual que é a resposta do meu Dynamo. Agora, isso daqui teoricamente insere algo no meu Dynamo se meu Dynamo existir, pena que ele não existe, né? Então a gente precisa que esse Dynamo exista, a gente precisa vir aqui no template e provisionar um Dynamo. Aqui me falta quilos de expertise para falar sobre isso, então o que eu vou fazer, né? Eu vou copiar e colar aqui e já era. O que a gente tem, né? Enfim, a gente tem resources, o resource, o recurso que a gente criou anteriormente foi a função aqui, um serverless function. O recurso que a gente vai criar agora é o myTable Dynamo Database. O nome da minha table vai ser aquele nome que eu usei lá no index. Então, vai ser aqui o Dynamo Table. Eu não preciso desse sub aqui, isso aqui não faz sentido. Aqui no esquema, a gente tem o nosso key type hash. Isso aqui você pode dar uma olhada em como o Dynamo vai funcionar ali. E o billing mode é que a gente vai pagar por request. Existem algumas maneiras diferentes do Dynamo cobrar na AWS. Essa aqui vai fazer sentido porque a gente vai fazer 2 requests só, então a gente não vai pagar quase nada. Enfim, né, no Dynamo a gente tem esses key types porque a gente pode ter a hash key e a sort key. É legal ter as duas. É legal a gente ter uma hash key, é legal a gente ter uma sort key também, né? E aqui a gente está definindo que o ID é do tipo string para eu poder referenciar esse ID como sendo a hash key.
É interessante também que a gente tenha uma sort key, também conhecida como range key, né? Que, como eu faria, seria isso aqui, ó. A gente pega attribute type, é uma string também, e aqui a gente vai adicionar basicamente a mesma coisa, tá? Eu posso copiar e colar aqui, só que ao invés de d, isso daqui é type, e ao invés de hash, isso daqui é range. Eu vou ter que testar pra ver se isso daqui vai funcionar, eu acho que vai. Agora, tem mais um detalhe que é importante aqui, porque, por padrão, a AWS é bem restritiva nas policies dela, que você pode acessar e o que você não pode acessar. O meu create user function não tem direito a acessar a minha tabela agora, a não ser que eu explicitamente defina que ele tem. Então a gente vai colocar aqui, né, policies e exatamente, isso daqui é a policy que eu quero. Isso aqui é muito chato, tá? Eu sempre tenho problema com policy na AWS. Não me surpreenderia se isso daqui não desse certo. Table name, é isso aqui também. Agora, eu não lembro se tem as aspas ou não. Tô achando que é possível que eu não precise dessas aspas. Eu vou tirar, se der erro eu adiciono depois. Teoricamente, a gente tem tudo pra dar sembuild e funcionar. Vamos dar aqui um sembuild. Não, deu erro no template. Então, volta aspas. Teoricamente, a gente tem tudo pra dar sembuild e funcionar. Deu erro no template de novo. Qual seria este grande erro no template? Aqui é onde dá pra gente usar IA, né? Pra tentar ver se a IA vai... Cara, esse aqui é um uso de IA que eu acho muito positivo. É tipo, pô, eu errei alguma coisa no template de YAML. Tá, beleza, IA, eu não quero... pô, claro. Nossa, muito obrigado, IA. Sim, pode parar. Eu já entendi qual é o erro, tá? Eu tô na pasta errada, né? Eu tô no user. cd. Agora sim, sem build. Deu certo com as aspas ali. Então agora sem deploy. É teoricamente pra ele só atualizar aquilo que eu mudei, só que como eu mudei tudo, ele vai atualizar tudo, acredito. Vamos ver aqui, né? Dynamo. Bom, mas... nota. Isso aqui é legal, tá? Eu posso ver que ele só vai atualizar o meu Dynamo. Por que ele não atualizou o meu código? Porque eu não atualizei o meu código, certo? Então, não deploya não, calma aí. Eu preciso buildar antes, né? Então a gente tem aqui um scriptzinho de build, que eu fiz aqui rapidinho, né? build.sh pra buildar Isso, pronto, buildou. Agora, sem build, sem deploy. Agora sim ele vai atualizar o Lambda também. E, olha só, muito bem, modify user function, add table, deploy change set, yes! Muito bem, deployado. Como que a gente vê que isso aqui funciona, né? Pô, jeito mais simples, abre aqui o console da AWS, vou clicar aqui em teste e ver o que vai ser retornado. O que foi retornado para mim foi um erro, né? Então estamos aqui, cannot find module UUID. Por que não? Como que ele não pode encontrar se o meu UUID está aqui nas dependencies? Será que meu alias está atrapalhando isso de alguma forma? Vamos tirar esse alias aqui. Mas não tá fazendo sentido isso. Certo, a gente tem o nosso negócio bonitinho aqui, que isso é um problema muito bizarro, não faz nem sentido, né? Que as outras dependências não deram problema. Por que a dependência do meu UUID deu problema? Ninguém entende. Vamos ver se agora eu consigo testar de novo e se vai dar certo. Teste. Não, mas foi um erro bem melhor. Foi um erro de access denied, né? Que é um erro aqui. Tá. Eu sei qual é o erro que eu fiz. Não é assim que se faz, eu acho. Eu acho que aqui eu tenho que usar uma referência mesmo. Tem que ser tipo ref e aí my table provavelmente, mas não sei. Não lembro como é que se corrige esse problema. Tô a fim de jogar pra IA e ver se ela vai conseguir se virar nisso daqui. Tá. A IA fez aquela ideia de referência ali. Acho que vai dar, parece, né? Sem build. Deu, IA, deu. Já tá resolvido, eu acho. Esse environment que ela adicionou aqui, tá? Isso daqui é pra adicionar variáveis de ambiente. Teoricamente, Opa, eu não salvei o template. Teoricamente, a gente não precisa dessa variável de ambiente aqui, porque a gente não precisa do table name dentro do Lambda, porque a gente já sabe o table name. O table name é Dynamo Table, porque a gente fez um hashcoded aqui. Agora, se o nosso nome fosse dinâmico, a gente precisaria dessa variável de ambiente, e isso daqui é a maneira com que se passa as variáveis de ambiente aqui, né? O que é super bacana. Muito bem, acho que foi encontrado o erro, e o erro era de um erro de indentação, né? Essas coisas que não estavam indentadas corretamente. Muito bacana. Isso explica o porquê que eu tava com uma certa dúvida também. E a resposta para essa dúvida vai aparecer agora. Porque eu tinha colocado events aqui, que ia dar um create no path user no método post, e o meu SEM só provisionou o lambda, o que seria um comportamento que não era o comportamento que eu esperaria. Agora, o SEM está provisionando um serverless REST API, ou seja, né, um API gateway pra gente, e é daqui que surge a API gateway também. Porque a indentação, né, como antes ela tava... Cadê? Shift Tab? Como antes ela tava assim, não funcionou. Muito bem.
Agora acredito que vai dar tudo certo, né? Porque agora a gente tá atribuindo a policy corretamente. E eu não sei nem como é que rodou isso, honestamente, sério. Eu achei que não ia rodar se tivesse com a indentação errada. Por isso que eu odeio arquivo de YAML. Mas enfim, rodou, criou o nosso lambda daquela hora, agora criou o API Gateway, que eu já tava esperando também. E agora eu vou conseguir, acredito eu, inserir aqui no meu Dynamo e mostrar isso daqui, né? Vamos voltar pro nosso dashboard aqui. Clico aqui em Test. E finalmente temos algo funcional, em que a gente teve um sucesso aqui obtido do nosso Dynamo Database. Então, teoricamente, meu Lambda criou um negócio no Dynamo. Então, eu posso vir aqui, Dynamo Database. Olha aqui, minhas tabelas é para eu ter a Dynamo Table. Dynamo Table é para ter Explore Table Items. Explore Table Items é para ter o nosso user de idade 30 e created at timestamp com um e-mail string ponto e vírgula fantástico. Pois bem, criamos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente criou o arquivo do TypeScript. Eu não vou criar o todo do Python do zero, tá? Que é a mesma coisa, honestamente. A gente vai também fazer a mesma coisa aqui, tá? Que é o create product function, certo? A gente tinha que criar usuário, agora a gente tem que criar produto em Python, que eu não fiz esse código aqui ao vivo, porque mesma coisa, só que em Python era só para provar um ponto que dava para ter esses dois lambdas rodando. O que eu quero ter aqui também? Eu quero os meus outputs para eu conseguir ver quais que são os endereços aqui para fazer meus requests e depois eu vou fazer requests do meu próprio computador, né, para ver isso chegando lá no Lambda. Só um detalhe é que esse user aqui, né, a gente precisa pegar dos dados do evento de fato. Então, tipo assim, sem error handling, sem nada, eu vou fazer aqui um request body. A gente vai parsear esse request body, né, fazer isso daqui, request body é igual json.parse. Sabe por que JSON funciona tão legal em JavaScript? Porque o J de JSON significa JavaScript. Bacana, né? Event.body. Se o usuário mandar uma requisição zoada, eu sei TypeScript, me perdoa. Mas enfim, se o usuário mandar uma requisição zoada, vai zoar tudo isso daqui, né? A gente tá confiando no usuário. Se ele mandar uma requisição zoada, é problema dele, honestamente. Agora a gente consegue dar um sembuild, um semdeploy. Depois de dar o meu semdeploy, vai aparecer os meus endereços para enviar curl requests para criar tanto o produto quanto o usuário, e a gente vai conseguir ver isso daqui chegando no Dynamo na prática, né? Que é o final do projeto. Bom, se tudo deu certo, eu consigo aqui dar depois de deployar, dar um curl request, que me retorna, ok, funcionou, parece. Esse era pro users, agora a gente envia um pro código de Python que a gente não viu aqui, né, mas enfim, aceita name, aceita description, aceita price, aceita category. Vamos ver se vai. O de Python deu internal server error. Tem CloudWatch aqui pra me dizer qual é o erro? Parece que tem. Float types are not supported, use decimal types instead. Cara, que incrível. Eu caí no erro do meu próprio vídeo. Que lindo. Tá bom, né? Tá bom. Float types are not supported. Olha, eu vou te contar. Decimal. Só pra, né, não ficar em branco como eu achei esse erro, né? Enfim, você vem aqui em Lambda Functions, tem aqui a função Create Product. Aqui em Monitor, você vai ter... Cadê? CloudWatch Logs, e aqui nos CloudWatch Logs dá pra ver os erros. Muito bom. Temos erro de Access Denied, mas enfim, para não ficar debugando aqui e tomando o dia inteiro, a gente consegue explorar os itens aqui e corrigindo esse bug. Como que também tá dando Access Denied? Não faz sentido. A gente tem as mesmas policies aqui, ó, dentro de Properties. Teoricamente é pra tá correto, né? Enfim, houve algum erro ao retornar, mas a gente consegue ver que foram criados produtos aqui, certo? Eletrônicos com o preço de 9.9 e temos também usuários aqui. É isso, Proof of Concept.